Graça e paz, amados. Amém? Que bom estarmos aqui nessa noite. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 17 a 24. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, do versículo 17 até o 24. Todos acharam? Diz assim: portanto, digo e dou testemunho no Senhor, que não andeis mais como andam os gentios em pensamentos fúteis, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância e pela dureza do coração, havendo se tornado insensíveis, entregaram-se à devassidão para cometer com avidez todo tipo de impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que de fato o ouvistes e nele fostes instruídos conforme a verdade que está em Jesus. A vos despir do velho homem, do vosso procedimento anterior que se corrompe pelos desejos maus e enganadores, e a vos renovar no espírito da vossa mente, e a vos revestir do novo homem, criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Pai, muito obrigado por tua palavra. Ministra ao nosso coração, Deus, conforme o teu querer. Nós te louvamos por esta noite, te louvamos por tua bondade sobre nós, te louvamos por teu cuidado com o teu povo e com a tua igreja em toda a face da terra. Muito obrigado por tudo, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amados, a reflexão desta noite, quero falar de vestes, não vestes físicas, roupas compradas na loja, mas vestes de Deus para nós, roupas de Cristo para nós. Esse texto no versículo 23 e 24, 22 e 24, a Bíblia diz de um despir-se do velho homem. E no versículo 24 ele fala de revestir-se de um novo homem. E quando a gente ouve essa expressão vestir, revestir, despir, na palavra de Deus, ela tem um significado e que nos remete sempre para a criação, nos remete sempre para o Éden, onde Deus fez tudo de maneira tão perfeita e criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. E Deus dá ao homem autoridade sobre toda a criação. Deus cria o homem e entrega a ele o Éden, entrega a ele tudo para que ele cuide. Dá ao homem a autoridade de dar nome aos animais. Dá ao homem a autoridade de cuidar da terra, o dever de cuidar da terra. E Deus, na sua bondade, cria o homem, e cria o homem perfeito, o homem sem pecado. Não sei se você sabia disso, mas quando Deus cria o homem, Ele cria o homem puro, sem nenhum pecado. Não havia pecado. O homem não sabia o que era pecado. Ele não sabia o que era qualquer coisa má. Não existia isso. A sua consciência era limpa. Diante de Deus ele estava limpo. Ele tinha um relacionamento com o Pai. E nada podia impedir esse relacionamento com Deus. E a Bíblia diz que esse homem foi criado e ele estava nu, mas ele estava nu somente no sentido físico, mas moralmente e espiritualmente esse homem estava vestido diante de Deus. Ele tinha uma roupa feita pelo próprio Deus, que mesmo que não aparentasse, mas era uma roupa de um relacionamento. Não havia nada que impedisse o relacionamento do homem, do casal com o Pai. Não havia nada que impedisse uma relação de intimidade que eles tinham com Deus. Porque embora estivessem nus fisicamente, mas Deus os fez com a capacidade de relacionamento. E nada poderia impedir esse relacionamento. E que de fato a única coisa que impede a nossa relação com o Pai, não somente ali naquele ponto, mas por toda a história e até hoje, o que impede o nosso relacionamento com Deus é o pecado.
O pecado é que nos distancia, o pecado é que nos afasta, o pecado é que corrompeu a natureza do homem. Como diz um teólogo chamado Langston, ele diz que o pecado é o estado mau da alma. O pecado é o homem depravado diante de Deus. O pecado não é somente um ato de roubar, matar, prostituir-se, adulterar. Isso é pecado, mas ele é fruto de algo muito mais profundo e muito mais grave. É o estado de pecaminosidade do homem. É como uma árvore que é plantada e de repente ela estende as suas raízes e ela cresce e ela fica robusta com um tronco bem largo e de repente essa árvore começa a dar os seus frutos, seja que tipo de árvore for. E conforme a natureza dessa árvore, ela vai dar um fruto. Mas esse fruto é só resultado da natureza da árvore. Assim somos nós. Quando praticamos o mal, ele não é uma coisa solta. Ele é o resultado da nossa natureza pecaminosa. Ele é o resultado da depravação do pecado na nossa vida. E quando Deus cria o homem puro, santo, limpo, com capacidade de relacionamento. E nada impedia esse relacionamento do homem com Deus. Mas aí nós percebemos que o pecado entra na experiência do homem de maneira tão terrível, que esse homem que outrora estava nu e não percebia, agora se percebe nu. E de repente Deus começa a conversar com esse homem, e a Bíblia diz que Deus conversava com ele na viração do dia, se encontrava com o homem, porque Deus nos fez para esses relacionamentos. Deus me criou e Deus te criou para sempre se encontrar com a gente. Esse é o propósito de Deus quando nos criou, estar conosco. Não nos criou para nos deixar soltos, como se diz o ditado, como filho sem dono. Não, Ele nos criou com uma finalidade, relacionamento. Caminhar conosco, falar conosco. Essa é a vontade de Deus para nós. Desde o princípio, não é agora, é desde o princípio. Fomos criados para a glória de Deus, para falar com Deus, para caminhar com Deus, para estar em comunhão com Deus. Mas aí entra o pecado na experiência do homem, e quão terrível foi, que o homem agora, como eu disse, que estava nu e não percebia outrora, agora ele se percebe nu. E aí Deus o questiona, quem te fez saber que estava nu? Quem foi que descobriu? Quem foi que desvendou os seus olhos? E esse homem que outrora se encontrava com Deus na viração do dia, agora quando ele percebe que Deus está chegando, ele se esconde. Olha como o pecado faz. O pecado tira a roupa de Deus de nós. O pecado tira o que há de bom de Deus em nós. Aquilo que Deus faz de bom em nós, o pecado tem o poder de destruir, amados. Por isso é importante que o nosso coração e que a nossa mente e que as nossas vestes estejam sempre diante do Cordeiro, sendo lavadas pelo sangue do Cordeiro, sendo limpas pelo sangue do Cordeiro. Porque se essas vestes não estiverem limpas, a nossa nudez é mostrada. E agora está esse homem escondido. E não só estava escondido, ele estava agora com medo de Deus. Tive medo e me escondi. Um homem que se encontrava com Deus, que falava com Deus, que se relacionava com o Pai, o Senhor, o Deus da criação, agora ele passa a ter medo, porque o pecado também gera medo. E o pecado não gera só medo, ele gera também culpa. Esse homem agora foi despido de tudo aquilo que Deus tinha vestido ele. Ele era vestido de santidade, ele era vestido de pureza. A sua consciência não sabia o que era pecado. Ele não sabia, não havia nada de errado com a criação. Mas a partir da experiência que ele teve com o pecado, tudo aquilo que outrora ele não conhecia, passou a se desvendar nos olhos dele. E agora ele se esconde de Deus, tem medo de Deus, e faz roupas de folhagens para si. E sabe o que significa as roupas de folhagens que o homem faz para ele?
é o homem tentando se justificar diante de Deus. E não é de hoje que o homem tenta se justificar diante de Deus. Querer dizer para Deus que ele não é tão mau assim. Ou que talvez Deus só faltava levantar a mão para ser crente, porque eu já era mais ou menos bom antes de te conhecer, Senhor. Não é verdade, porque o pecado nos depravou. Como diz a minha mãe, de mamando a caducando. Todos foram depravados pelo pecado. Todos nós fomos contaminados. Todos nós fomos afetados. Todos nós nascemos sob pecado. Davi vai dizer no Salmo 51, versículo 6, eu nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe. Então não tem ninguém que nasça sem pecado. Todos nós nascemos com pecado. E tudo isso por conta de uma atitude de desobediência, uma atitude de ingratidão, porque o pecado ele é rebeldia contra Deus, o pecado ele é ingratidão contra Deus, o pecado ele é virar as costas para Deus, o pecado é querer ser independente de Deus, é satisfazer a mim mesmo. O que importa é satisfazer a minha vontade. Não é diferente os dias de Adão para os nossos dias. Nós vivemos essa sociedade, esses tempos odiernos, esses tempos modernos, em que o homem, a tônica do momento é satisfaça a sua vontade e tá bom demais. Até porque não existe inferno. Até porque não tem condenação. Isso é mentira. Até porque morreu, acabou. Isso é mentira. Essa ilusão que foi criada e que Satanás conseguiu iludir o casal, dizendo para eles, olha, quando Deus tinha dito que eles não comessem da árvore da ciência do bem e do mal, porque isso poderia desencadear sobre eles coisas que eles jamais teriam controle, eles não acreditaram, porque a oferta do pecado é sempre assim, amados. O pecado, ele não chega dizendo as suas consequências, ele só mostra o prazer. O pecado só apresenta um lado, o lado do prazer. Ele nunca vai mostrar as consequências dele, o final da história. E o final do pecado é a morte, o salário do pecado é a morte. E foi isso que aconteceu com eles. E foi isso que aconteceu comigo. E foi isso que aconteceu com você também. Por causa do pecado, estávamos mortos diante de Deus. Separados por causa da desobediência. Distantes dessa realidade. Despidos. O casal que estava diante de Deus agora, com todo o seu relacionamento, agora se encontrava nu. E essa nudez significava morte. Não era apenas uma nudez de física, era a nudez agora espiritual. Eles estavam mortos. A nudez diante de Deus representa estado de morte. Nudez espiritual para Deus é estado de morte. E foi isso que aconteceu com eles. E o que eu estava pensando quando Deus ministrou meu coração sobre isso, sobre essa palavra, que há muito tempo Deus tem falado sobre essa palavra em meu coração. Sobre vestes de Deus, roupas de Deus. É que a humanidade, desde os dias de Adão, ela tem tentado se vestir por conta própria. Como eu falei, eles estavam tentando cobrir-se com roupas, com peles, com folhas de árvores. Mas a palavra do Senhor diz que Deus os cobriu com peles de animais. E quando a Bíblia diz que Deus cobre aquele casal com peles de animais, está apontando para um sacrifício que haveria de acontecer, que era o sacrifício de Jesus. Porque a palavra de Deus diz que não pode haver remissão de pecados sem derramamento de sangue. E quando o Senhor os cobre, Deus está dizendo, se você estiver nu, se você estiver afastado de mim, se você estiver em pecado, não adianta tentar se justificar. Porque somente eu, Deus está dizendo, somente Deus é capaz de nos cobrir e tirar a vergonha da nossa nudez. Somente Deus é capaz de tirar de nós a roupa do opróbrio, da desonra. Somente Deus pode fazer uma roupa que cabe perfeitamente em mim e em você. Louvado seja o Senhor.
A irmã estava falando aqui dos irmãos que estavam aqui na frente, né? Todo mundo já, todo esbelto, não foi, irmão? Não, todo mundo assim com as roupas, né? Você não reconheceu quase ninguém, não foi? Amados, falando sobre isso, eu quero te dizer que Deus tem uma roupa que ela é perfeitamente do seu tamanho. Não se preocupe com o seu porte físico. Não se preocupe, a roupa de Deus ela cabe em você. Porque a roupa de Deus é a roupa feita por Ele mesmo. Quando o homem tenta se cobrir, se justificar diante de Deus, dizendo que Ele é muito bom, como aqueles dois homens que subiram para orar, o publicano e o pecador, um batia no peito e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, ser propício a mim porque sou pecador. O outro dizia que não, que ele era bom, que ele dava o dízimo, que ele era o máximo, que ele se bastava, ele por si só se salvava, se deixasse a oração continuar. Mas Jesus vai dizer que aquele que se humilhou desceu exaltado. Aquele que tentou se justificar diante de Deus permaneceu da mesma maneira. E o que eu quero trazer para nós nessa noite, amados, é que Deus, em Cristo Jesus, preparou uma roupa para nós. É que Deus em Cristo Jesus, apesar do pecado ter nos despido diante de Deus, apesar do pecado ter mostrado a nossa vergonha, a vergonha da nossa nudez diante do Senhor, porque é isso que o pecado faz, Deus em Cristo Jesus preparou uma roupa para cada um de nós. Para que nos apresentemos diante dEle, sem culpa, sem nenhum receio. Uma roupa que nós podemos nos apresentar diante de Deus, não com orgulho, mas com o coração quebrantado, cientes de que estamos vestidos diante do Pai. As pessoas se preocupam muito, e não deve ser um crente, seja ele homem ou mulher, andar de qualquer maneira, com a roupa que mostra a sua nudez, com a vestimenta que sensualiza o seu corpo, seja ele homem ou mulher. Mas às vezes nos preocupamos tanto com essas roupas, e deve se preocupar. Observe o que eu estou dizendo, não estou aqui dizendo que não tem que se preocupar. Deve sim se preocupar com elas também, porque essas roupas externas também refletem alguém que de fato um dia encontrou o Senhor e que não quer andar de qualquer maneira. Mas, muito mais do que essas roupas físicas, nós muitas vezes não nos preocupamos com as roupas espirituais, com as nossas vestes, como elas estão. Ah, Dal, mas e a Bíblia fala de vestes? Muito. E não fala das vestes físicas, mas fala das vestes espirituais, com muita ênfase. Apocalipse vai dizer que nós devemos, vai falar daquela multidão, daqueles que tiveram as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Daqueles que se apresentaram diante de Deus e as suas roupas foram limpas pelo sacrifício do Cordeiro. E eles tiveram direito de entrar nos céus. Porque as suas roupas estavam limpas, as suas vestes espirituais. Porque eles foram vestidos pelo Senhor. A eternidade, amados, não é para aqueles que estão nus, mas é para aqueles que estão vestidos de Cristo. Os céus é para quem se revestiu de Jesus. Porque em Cristo nós somos vestidos e revestidos. Como estão as suas roupas? Como estão as suas vestes? Você se preocupa com isso? Você se autoanalisa, se não diariamente, de vez em quando, Senhor, como é que estão as minhas vestes? Como é que está o meu caminhar diante do Senhor? Como é que está a minha vida? Como é que está o meu relacionamento com o Senhor? Você se questiona alguma vez por isso? Você se pergunta, quando você acorda, Pai, como está a minha vida diante do Senhor? Nós precisamos fazer essas perguntas porque elas são dignas de resposta. Nós precisamos perguntar para o Senhor, Pai, como está o meu caminhar contigo? E saiba, Deus vai mostrar como está o seu caminhar. O Espírito de Deus, Ele conhece o coração dos que são sinceros. É que às vezes nós fazemos perguntas para o Senhor, mas nem sempre nós somos sinceros nas perguntas. Às vezes a gente pergunta, Senhor, qual é a tua vontade para mim? Mas a gente não está muito preocupado em saber qual é a vontade de Deus, não. Nem sempre estamos preocupados. Às vezes a gente pergunta porque a gente pensa que a gente vai enganar o Senhor, mas não vamos enganar a Deus. Mas quando fazemos perguntas sinceras, Deus tem respostas certas. Ah, mas eu pergunto as coisas para Deus e Deus não me responde. Está perguntando como?
Está perguntando de que jeito? Está perguntando com verdade? Porque se houver verdade na pergunta, vai sempre haver uma resposta de Deus para nós. Como tem andado a sua vida? Como temos caminhado diante de Deus? E mais do que nunca nesses dias nós precisamos fazer essas perguntas, porque o tempo se aproxima e a palavra do Senhor diz que a nossa salvação está mais perto agora do que quando no princípio cremos. A nossa salvação, a vinda de Cristo, a sua volta, que muitos julgam ser tardia, mas a palavra do Senhor diz que Deus não é tardio, Ele é longânimo, não querendo que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então Deus tem nos dado tempo para saber como nós temos caminhado com Ele. Desde o dia em que nós nos aproximamos de Deus por meio de Cristo Jesus, e nós nos acostumamos em vir para o templo, para os cultos, para cantar as músicas, como eu falei de manhã, aprendemos as músicas com muita facilidade, e às vezes nós não estamos preocupados se o nosso coração está convertido ao Senhor, ou se nós apenas nos aculturamos com a ideia, com esse evangeliquez que nós conhecemos. Existe uma cultura evangélica no Brasil, mas não necessariamente uma cultura evangélica é sinônimo de uma nação cristã de verdade. Não se iludam. A nação brasileira é uma nação evangélica, mas isso não necessariamente significa uma nação de convertidos. Não é uma nação de pessoas nascidas de novo, é diferente. A gente precisa separar uma nação evangélica, uma nação de cristãos nominais, para uma nação de pessoas nascidas de novo. Não é a mesma coisa, são coisas diferentes. E Deus conhece os que nasceram de novo. Eu não conheço. Você não conhece. Mas a nossa experiência com Deus diz muita coisa. O nosso desdém também com Ele também diz muita coisa. Quando nós ignoramos o nosso caminhar com o Pai, a oração, a palavra. Eu não estou falando de uma oração obrigatória e nem de uma palavra também obrigatória. Eu vou ler a Bíblia, porque senão já lê a Bíblia com medo do castigo. Essa leitura não é a leitura que agrada a Deus. Eu vou orar porque eu não orei hoje, senão vai que eu morro sem orar. Não é disso que a Bíblia está falando. Deus te chama e me chama para um relacionamento diário e contínuo. Deus se alegra com aqueles que amam se relacionar com eles, e não com aqueles que se relacionam com Ele por medo. Porque medo e temor são coisas diferentes. Tem pessoas que têm medo de morrer porque têm medo de ir para o inferno. Mas o temor a Deus é o temor que nos afasta do pecado e nos aproxima dele. É diferente. Temer a Deus é caminhar com Ele, é amá-lo, é dizer não para o pecado que todo dia nos assedia. Como assediou José lá na casa de Potifar, Gênesis capítulo 39, a Bíblia diz que a mulher de Potifar colocou os olhos em José e diariamente assediava José, todos os dias. Mas a palavra do Senhor diz também que José não dava ouvidos à voz daquela mulher. Tem uma música de Tales que diz: todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri para minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Quem você tem escolhido? Qual é a sua escolha diária? Porque o pecado chega, se apresenta para nós com uma roupa bonita, mas a nossa escolha deve ser sempre o Senhor. Não importa qual tipo de pecado que você esteja enfrentando, dobre-se diante do Senhor. Deus é poderoso para te dar a vitória. Deus é poderoso. Amados, não tem pecado que o Senhor não possa nos libertar. Não tem. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Agora é preciso clamar, amados. É que às vezes tem coisas na nossa vida, coisas que eu digo, tem pecados em nós, e que a gente fica orando meio que aquela oração meia boca: Senhor, me livra desse pecado. Não, Senhor, clama,
clama. É com clamor que vem a libertação. Não é com oraçãozinha de dizer, Senhor, me livra desse pecado. E às vezes a gente está meio que acostumado com ele. Porque o pecado, a gente pode se acostumar com ele. Não se engane. A gente começa um dia, pratica um dia, aí a gente brinca com ele e de repente nós estamos sendo levados a uma vida de pecado, a uma prática diária do pecado. E nem percebemos, ficamos com a nossa mente cauterizada. Mas quando nós clamamos a Deus que Ele nos liberte, que Ele nos livre, Ele vem com o seu poder e nos transforma. E aquela área da nossa vida que estava descoberta, nua, envergonhando o nosso relacionamento com o Pai, Deus vem e nos cobre novamente. Porque Deus tem roupas, amado. Deus tem roupas que cobrem a nossa nudez. Deus tem roupas para todos nós que não queremos andar despidos. Deus tem roupas. Deus diz para a igreja de Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, versículo 18, aconselho-te que compre de mim ouro, que compre de mim colírio e que compre de mim roupas para cobrir a vergonha da tua nudez. E quando Deus está dizendo comprar, não é que Deus está fazendo uma barganha, não é que Deus está falando assim, só compra se tiver dinheiro. Não, ali é uma oferta da graça. Deus está dizendo compre, mas não é que Ele vai vender a roupa, Ele vai nos dar. Ele tem prazer em nos cobrir, Ele tem prazer em nos vestir. Ele tem prazer em não nos ver nus por causa do pecado. Ele tem prazer, amados. E nós precisamos ter o mesmo prazer que Deus tem. E falar, Senhor, eu sei que o pecado me assedia. Eu sei que eu sou pecador. Eu sei que eu peco em muitas coisas. Mas, Senhor, eu quero sempre andar em santidade. Eu quero sempre viver para a Tua glória, Senhor. Mesmo que o pecado me assedie. Mas eu me escondo no Senhor. Porque eu quero andar vestido. Porque roupa significa proteção. Quando nós estamos vestidos por Deus, estamos também protegidos por Ele. Roupa significa proteção. No nosso dia a dia, quando você veste uma roupa, nós vestimos essa roupa, ela cobre a nossa nudez. E nós estamos protegidos moralmente. Pelo menos na aparência. Mas as roupas de Deus são tão maravilhosas que elas nos cobrem em todos os aspectos. Moral, espiritual, Deus nos cobre. Roupas que não nos deixam nus. Aleluia. Como é bom ser vestido pelo Senhor. Quem está vestindo você? Que tipo de roupa nós temos vestido? Que tipo de roupas a igreja está vestida? Qual é a roupa que nós temos usado? Deus é misericordioso. O pecado trouxe morte, trouxe nudez, trouxe separação. Mas Deus, em Cristo Jesus, nos vestiu e nos revestiu dele. É inútil o esforço humano para se justificar diante de Deus, como eu falei antes. Só Deus é capaz de nos vestir. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia. Isaías capítulo 61, versículo 10. Isaías capítulo 61, versículo 10. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu com vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Repetindo, ele me cobriu com vestes de salvação. Deus nos cobriu com vestes de salvação. Deus nos vestiu com uma roupa que nos salvou em Cristo Jesus. Não é qualquer roupa, é vestes de salvação. Não é roupa de linho, não é roupa de tergal, não é tactel, é vestes de salvação. Aleluia. Vestes que servem para essa vida e para a eternidade. Vestes eternas, podemos assim dizer. Deus nos vestiu com vestes de salvação. Isaías 61, versículo 3. Mesmo texto, versículo 3. E a pôs sobre os que estão em Sião,
e estão de luto, uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado. Deus nos vestiu com vestes de louvor. Vestes de louvor significa dizer um coração que é totalmente entregue a Ele e que o louva, porque nós fomos vestidos com essas vestes. Vestes que o louvam. As vestes de Deus é para o louvor da sua glória. As vestes do Senhor é para o louvor da sua glória. Deus nos vestiu com vestes de louvor. Aleluia. E esse Deus que nos vestiu também nos ordena a nos revestir. Romanos capítulo 13, versículo 14. Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz: no demais, irmãos, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e em nada disponhais ao pecado no que diz respeito às suas concupiscências. Revestir-se de Jesus. O que significa revestir-se de Jesus? Revestir-se de Jesus é vestir-se de Jesus. É estar vestido dele. O texto que nós lemos de Efésios capítulo 4, no versículo 22, o texto fala de despir-se do velho homem para vestir-se do novo. O novo é Cristo. O novo homem é Jesus em nós. É Cristo em nós. A palavra de Deus está nos chamando e nos conclamando todo o tempo e nesta noite, mais uma vez, a que tiremos as roupas do velho homem, com os seus feitos, com aquela natureza de pecado, com todas as suas malignidades, com mentira, com ódio, com a devassidão, com a imoralidade, com a impureza, com o adultério, com tudo aquilo, com a desonestidade, com a maldade. Deus está falando, tire essas roupas, porque essas roupas não são as roupas que eu tenho para você. Isso é roupa do velho homem. As roupas que Deus tem para nós são as roupas de Cristo. E as roupas de Cristo são roupas de paz, de misericórdia, roupas de perdão, de bondade, roupas que nos aproximam das pessoas com um olhar de amor e misericórdia. Essas são as roupas que Deus tem para nós em Cristo Jesus. E essas são as roupas que a igreja de Deus precisa vestir. Não estou falando da segunda igreja só, mas a igreja de Deus em toda a terra precisa estar vestida de Cristo. E uma das razões porque a igreja, e eu falei outrora, que ela pode ser classificada, a nossa nação, como uma nação evangélica, uma nação de cristãos não nominais, uma nação de nascidas de novo, porque todo mundo pensa que é a mesma coisa, mas não é. E essa é uma das nossas tristezas, e muito mais para Deus, é porque não é uma nação vestida de Cristo. É uma nação vestida de si mesmo. É uma igreja vestida de si mesma. E Deus estava condenando na igreja de Laodiceia, foi justamente isso. Porque eles diziam, somos ricos, estamos abastados. Nós somos, amados, nós não somos nada. O Senhor é tudo. Ele é o Senhor, Ele é soberano sobre todas as coisas. Por sua graça e misericórdia nós fomos salvos. Por sua graça e misericórdia nós fomos alcançados. Mas nós não podemos bater no peito e dizer, eu sou. Nós não somos, nós não temos. E se temos alguma coisa, vem da parte do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que ninguém pode receber alguma coisa se do céu não lhe for dado. Tudo que temos, tudo que somos, vem de Deus. E não somente vem de Deus, é para Deus. Porque é um outro perigo. Aquilo que Deus põe em nossas vidas, nós temos feito uso para nós mesmos. O dom que Deus te deu, onde está sendo usado? A graça que Deus derramou sobre sua vida, está sendo usada onde? O propósito de Deus na sua vida está sendo feito? Ou você está usando ele por seu bel prazer ou não está usando? Saiba que tudo aquilo que Deus derramou sobre nós, o objetivo é que volte para Ele mesmo, como oferta de louvor e serviço. Aquilo que Deus derrama sobre nós não pode morrer em nós. É para a glória dEle e sempre dEle. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 11, versículo 33, ele vai dizer que dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Tudo vem de Deus.
e tudo é para a glória de Deus. Então a palavra de Deus nos chama a despir-se do velho homem e a vestir-se do novo homem. Quando a Bíblia fala do velho homem, está falando do Adão, aquele lá do Éden, aquele por quem toda a humanidade e em quem toda a humanidade pecou. Mas quando a Bíblia fala do novo homem, está falando de Cristo, do novo Adão, aquele que é espírito vivificante, aquele que nos deu vida, aquele que nos salvou, aquele que não conheceu o pecado, mas ele se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. É Jesus o nosso Salvador, é Jesus a nossa roupa. A igreja precisa ser vestida de Jesus. Meu irmão, você tem que ser vestido de Cristo, meu irmão. Minha irmã, você tem que ser vestido de Jesus. Adolescente, você tem que ser vestido de Jesus. Qual é a roupa? Como as pessoas se identificam? Como as pessoas me identificam? Apenas como os crentes da segunda igreja é muito pouco. Apenas como os crentes de Tapetinga é muito pouco. Mas quando olham para nós e digam, pessoas que parecem com Jesus, esse é o objetivo de Deus para nós. Com roupas de Cristo. Mas essas roupas não são conquistadas assim. É preciso que o velho homem morra. E Paulo vai dizer, escrevendo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 19 e 20, já estou crucificado. Já estou crucificado. E agora o que acontece? Não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Mas olha, que para Cristo viver nele, ele teve que primeiro o quê? Crucificar-se. Em outras palavras, é preciso morrer para Jesus viver. É preciso que o nosso velho homem morra, que a nossa vontade morra, que os nossos desejos morram, para que Jesus viva em nós. De outra sorte não acontecerá. E Paulo está dizendo, já estou crucificado, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E esta vida que agora vivo, vivo-a na fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É uma vida para Deus, mas para viver para Deus tem que morrer para o mundo, morrer para nós mesmos. É preciso, as duas coisas não andam juntas. Morte e vida não andam juntas. Para haver vida tem que haver morte. Para a vida fluir, a morte tem que sair. A morte tem que sair. Ela tem que acontecer nas nossas vidas. E nós precisamos nesta noite, como nosso irmão Rogério sempre fala, pegando as palavras de Rogério, trazer os irmãos à consciência de que é impossível nós vivermos uma vida cristã, autêntica, verdadeira, parecida com Jesus, se nós não estivermos dispostos a morrer para a nossa própria vontade. Esse revestir-se de Jesus, essa roupa de Jesus, que é adequada para mim, que é adequada para você, que foi feita para nós, ela só vai encaixar-se certinha nas nossas vidas a partir do momento que nós dissermos para Deus, Senhor, eu quero morrer para mim mesmo. De verdade. Não é falar assim, como a gente fala da boca para fora, Senhor, eu quero morrer para mim mesmo. E aí você vai orar um dia, e eu quero dizer para você, você vai orar todos os dias. Porque todo dia é dia de orar pedindo a Deus para, Senhor, eu quero morrer para mim mesmo. Não é uma oração que você faz uma vez, é uma oração que ele faz todo dia. Senhor, eu quero morrer para mim mesmo. Senhor, eu quero morrer para mim mesmo. Senhor, eu quero morrer para mim mesmo. Para quê? Para que tu vivas em mim. Para que tu vivas em mim. Eu quero me despir do velho homem, Senhor, porque eu quero ser vestido pelo Senhor. Eu quero as tuas roupas, porque as minhas roupas não servem. As nossas roupas, feitas por nós mesmos, não servem para glorificar a Deus. As únicas roupas que glorificam a Deus são as roupas feitas por Ele mesmo. E a roupa de Deus para nós é Cristo Jesus. Não tem outra. Então eu quero trazer a consciência, amados, nessa noite, que eu e você busquemos de Deus nos vestir de Jesus. Nos revestir dEle. E aí eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Colossenses, nós já estamos terminando. Colossenses capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 17. Colossenses 3, do 12 ao 17. E eu quero encerrar com essa leitura. Todos acharam? Colossenses 3, melhor dizendo, do 12
ao 17. Diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Olha as características da roupa, olha as características das vestes de Deus para nós. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. A misericórdia é uma marca da roupa de Jesus. De bondade é uma marca da roupa de Jesus. De humildade, quando ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Mateus 28:11. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. De mansidão, de longanimidade. Versículo 13. Suportai-vos uns aos outros. Quem tem roupas de Jesus, suporta um ao outro. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Essa é roupa de um perdão mútuo. Assim como Deus nos perdoou em Cristo, devemos perdoar um ao outro. Não existe essa história: pecou contra mim, me feriu, não quero nem mais por perto. Essa roupa não é de Jesus, essa roupa é do antigo homem. A roupa de Jesus é a roupa que leva ao perdão. A roupa de Jesus é a roupa que nos leva a pedir perdão. Versículo 14. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor. A marca de Deus, o amor. Como podemos nos dizer cristãos vestidos de Jesus e não amamos? Não amamos uns aos outros. Que roupa é essa, amados? Essa não é a roupa de Deus. Mas a roupa de Deus é uma roupa de amor, que é o vínculo da perfeição. Versículo 15. Seja a paz de Cristo hábito em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Isso nos chama para meditar na palavra, para amar a palavra. E amando a palavra e meditando na palavra, ela vai habitar ricamente em nós. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Nós precisamos ser vestidos dessas roupas de misericórdia, de mansidão, de humildade, de graça, de perdão, de amor, roupas de Cristo, despir-se do velho homem, não trazer para nós aquele ditado que as pessoas sempre usam por aí, do crente Gabriela, que nasceu assim e vai morrer assim. Não, amados. Quem nasce assim e morre assim é porque nunca encontrou-se com Cristo. Quem nasce de uma maneira e morre da mesma maneira é porque nunca foi vestido por Jesus. Nunca foi vestido por Deus, amados. Não aceite isso sobre seu coração. Não aceite isso sobre sua vida. Diga para Deus se tem coisas na sua vida que está difícil de mudar. E talvez muita gente até já disse: não vai mudar não. Você vai ser assim para sempre. Não vai. Coloque-se diante do Senhor que tudo pode mudar. Coloque-se diante de Deus e diga: Pai, eu quero uma mudança no meu coração, Senhor. Eu preciso ser transformado e Deus vai transformar a sua vida. Porque Deus tem vestes para cobrir a nossa nudez e nos fazer apresentáveis diante dEle. Para a glória do seu nome. Que Deus aplique essa palavra em nossos corações e que o nosso coração, nessa noite, a nossa consciência seja levada a nos vestir de Jesus, a nos revestir dEle, sabendo que as roupas de Cristo é que são roupas de vida eterna e que fora dEle nós não temos outra maneira de nos achegarmos ao Senhor. Pai, muito obrigado por esta noite, muito obrigado, Senhor, por Tua presença. Muito obrigado pelos Teus filhos e filhas neste lugar, cada servo Teu que chegou a esta casa. Deus, que o Senhor abençoe cada um deles, abençoe o coração dos Teus filhos com a Tua presença. Manifesta o Teu poder, ó Deus, no coração daqueles que estão se sentindo nus, talvez com medo, talvez se sentindo culpados por causa do pecado. Mas a Tua palavra diz que Tu és o Deus que em Cristo Jesus perdoa os nossos pecados e tira a nossa culpa.
Tu és o Deus que tira a nudez das nossas vidas e nos veste com roupas de salvação. Tu és o Senhor que não nos deixa nus e a vergonha da nossa nudez é coberta pelo Senhor. Nós louvamos o Teu nome, nós bendizemos o Teu nome nesta noite por Tua palavra, por Teu poder e pelos Teus filhos que vieram a este lugar. Muito obrigado por tudo, Pai, no nome de Jesus. Amém.